Galera, lembre-se que as nossas questões bancárias, elas estão mudando, bem, com uma frequência que o nosso direito também não está acompanhando. Então, bancos digitais, etc, 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 via de regra, a gente aplica por analogia não, porque são instituições financeiras, todas as regras aqui contidas, tá? Bem, seria muito mais interessante se dentro dos programas a gente discutisse essas questões das responsabilidades digitais, mas isso, dentro de um tempo curto que a gente tem para falar, a gente precisa ir para os casos clássicos e os casos que são mais cobrados aí, mediante exame de ordem, enfim, etc. Exame da ordem, enfim, etc. Tá? Então, depósitos bancários. A gente vai começar agora uma série de exemplos acerca dessa responsabilidade civil das instituições bancárias. O primeiro exemplo que eu quero tratar com vocês é acerca dos depósitos bancários. E ninguém melhor do que a Guiar Dias para estar ajudando a gente a entender isso daqui. O depósito bancário é de coisas fungíveis, também considerado irregular. O depositante, consoante o artigo 645 do Código Civil, obriga-se a restituir coisas do mesmo gênero, qualidade e quantidade, razão pela qual se aplicam a esse contrato as disposições do mútuo. E este, por sua vez, transfere o domínio da coisa emprestada a um mutuário nos termos do artigo 587 do Código Civil, por cuja conta correm todos os riscos desde a tradição. O que importa dizer aqui? Que feito o depósito, o dinheiro passa a pertencer ao banco, ficando esse depositante apenas com um crédito equivalente à quantia depositada que pode ser exigido a qualquer tempo. Então, por isso, os bancos não atuam como meros intermediários entre os depositantes e os que levantam os empréstimos bancários. Nas operações e contratos que realizam, esses bancos agem sempre em nome próprio. Tá? Então, sempre esse banco vai agir em nome próprio ao receber esses depósitos pecuniários. Como eu já falei para vocês, eles assumem a propriedade desses depósitos e vai empregar eles em seguida em empréstimos aos que necessitam de capital. Dão esses empréstimos não em nome dos depositantes, mas em nome próprio. Então, você pega o seu dinheiro, deposita no banco, o banco vai pegar o seu dinheiro, vai passar para um terceiro como empréstimo, mas você tem a garantia de que esse valor fica por conta e risco do banco desde dessa sua tradição, ou seja, do depósito, e esse dinheiro ele passa a pertencer ao banco e fica o depositante apenas com um crédito equivalente à quantia depositada que pode ser exigida a qualquer tempo. Acerca do cheque falsificado e outras fraudes mais tradicionais, né, é forçoso a gente reconhecer, e à luz desses princípios que a gente tratou aqui, principalmente no nosso primeiro vídeo, que a nossa falsificação ou adulteração de cheque do correntista ou qualquer outra modalidade de estelionato que leve ao banco pagar indevidamente alguma quantia ao falsário é perpetrada contra o banco e não contra o correntista. Então, o dinheiro indevidamente entregue ao estelionatário é do banco. E a ele cabe, portanto, suportar o prejuízo seguindo um princípio que é milenar, que é o res perit domínio. Tá? Então, aqui não vai existir... a gente não pode falar, né, em culpa de qualquer uma das partes, sendo também indiferente se ou não grosseira essa falsificação. Isso é independente, tá? O que importa é saber quem que sofreu esse dano, sendo indiscutível que, quer se trate de crime praticado ali contra mediante violência, roubo, latrocínio, quer de ilícito perpetrado por qualquer fraude, a vítima é o banco não podendo transferir o seu prejuízo para esse cliente. Então, o dinheiro subtraído, como eu falei para vocês, ou entregue por engano, é do banco através desse princípio do res perit domínio. Tá? Só haverá a responsabilidade do correntista, existe a possibilidade, se ficar provado que concorreu para o evento, por exemplo, deixando de dar alguma ciência ao banco do furto, roubo, extravio do seu talão ou cartão, negligenciando a guarda dos mesmos. Tá? Então pode até configurar uma culpa exclusiva, o fato exclusivo da vítima, do correntista, excluindo a responsabilidade do banco, como no caso, por exemplo, de ser a falsificação perpetrada por um preposto seu. Em síntese, o que a gente pode ter é que a nossa responsabilidade objetiva das instituições financeiras decorre de uma violação ao dever contratualmente assumido de gerir com segurança todas as movimentações bancárias de seus clientes. E como a gente já ressaltou,
O posicionamento adotado pela Corte do Superior Tribunal de Justiça, do julgamento do RESP 199782 do Paraná, a gente tem aqui as questões dessa discussão, de tudo que a gente está falando aqui lá nas nossas cortes superiores. Então, a ocorrência de fraude ou de delitos contra o sistema financeiro, bancário, enfim, dos quais resultam danos a correntistas ou a terceiros, insere-se na categoria doutrinária de fortuito interno. Então, se é fortuito interno, fazem parte do próprio risco do empreendimento e vai atrair essa responsabilidade objetiva do estabelecimento bancário. Então, casos de fortuito externo, melhor dizendo, interno, geram o dever de indenizar. E aqui, então, em decorrência dessa atividade de risco, enfim, dessa atividade empresarial desenvolvida por essas instituições, cumpre a ela ser responsabilizada se houver alguma fraude, algo nesse sentido, em decorrência do que a gente denomina, né, fortuito interno. Um ponto interessante que eu tenho que passar para vocês é a súmula 28 do Supremo Tribunal Federal, que é a antiga súmula 28, que vai falar para nós que o estabelecimento bancário é responsável pelo pagamento de cheque falso, ressalvadas as hipóteses de culpa exclusiva ao concorrente do correntista. E o nosso colegiado do Superior Tribunal de Justiça, e a quem compete agora a matéria, manteve esse entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. Continuando aqui nos nossos casos mais comuns, né, a recusa do pagamento de um cheque regular. Também são frequentes essas ações, né, contra bancos pleiteando uma indenização por danos morais e materiais decorrentes, por exemplo, de uma indevida devolução de cheque por insuficiência de fundos. E não é raro, a despeito dessa tempestiva reclamação do seu cliente, sua conta acaba sendo cancelada e o seu nome anotado nos nossos órgãos de proteção de crédito, em específico o Serviço de Proteção de Crédito, que é o nosso Serasa, impedindo, por exemplo, de abrir contas em outros bancos, de obter qualquer outro tipo de crédito, financiamento, linha, etc. Desculpa, tive que fazer uma pausa aqui para atender rapidinho, mas voltando aqui ao que a gente estava conversando, então, a defesa do banco vai se limitar ali falar que não existe qualquer parcela de culpa, enfim, vai atribuir uma falha nesse sistema do processamento de dados, alguma coisa nesse sentido, mas essa alegação não vai elidir a sua responsabilidade, por quê? Por causa do disposto do parágrafo 3º do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que vai falar que somente se provar que o defeito não existiu ou então que houve a culpa exclusiva do cliente ou de terceiro. Nesse caso, sim, o banco poderá afastar a sua responsabilidade, se dever de indenizar, desses danos ocorridos ali ao correntista, e geralmente são danos morais, tá? Pela devida devolução do cheque, a negativação desse nome do correntista. E a falha nesse sistema vai configurar o nosso defeito do serviço do banco, que vai ensejar o nosso dever de indenizar e, novamente, é o nosso famoso fortuito interno. E a questão, nesses casos, fica restrita à prova do dano, e essa prova do dano, cujo ônus, melhor dizendo, cabe ao autor da ação, e os tribunais, todavia, têm sido bem liberais quanto à prova do dano moral, entendendo estar ele, muitas vezes, íncito ali no próprio ato ilícito, dada a sua gravidade, cabendo ao julgador apenas dimensioná-lo. Tá? Então, não seria muito a gente lembrar que sempre que estiver em uma relação de consumo, responderá ao banco objetivamente pelo nosso fato de serviço, novamente, pela regra do artigo 14 do Código Civil, melhor dizendo, Código de Defesa do Consumidor. Então, como nas hipóteses que a gente vai estudar aqui brevemente, o cheque equivocadamente acreditado na conta de outro correntista, conta corrente movimentada por pessoa não autorizada a fazê-lo, débito em conta corrente sem autorização, conta poupança conjunta transformada em individual sem autorização de ambos os titulares da conta, com saque de importância vultuosa, uma inclusão indevida do nome do correntista no rol dos clientes negativos, o extravio de títulos de crédito depositado para custódia e cobrança, o furto de um talão de cheque do cliente ou de cartão magnético quando ainda em poder do banco, enfim. Todos esses casos a gente tem aplicação do nosso Código de Defesa do Consumidor. Um outro aspecto que é muito interessante é acerca da nossa violação do nosso sistema eletrônico, tá? E aqui a gente começa a trazer algo que é mais recente do que esses casos que eu narrei primeiro. Óbvio que os bancos acompanharam a nossa modernidade e
eles se modernizaram nos sistemas de depósitos, saques, pagamentos, transferência de valores. Hoje você consegue fazer um depósito de cheque com o seu celular. Imagina isso há 20 anos. É algo, é sensacional. Então, a maior parte dos serviços que esses bancos prestam agora são realizados pelo sistema eletrônico via internet, que é muito mais rápido, internet banking, cômodo e econômico. Mas quem responde pelo esse risco desse desenvolvimento? A quem devem ser atribuídas, né, as consequências das fraudes eletrônicas, alguma ação de hackers, saques e transferências de numerários com senha falsa e assim por diante. A gente tem assinatura eletrônica hoje, enfim. Então, os bancos eles se esforçaram muito para transferir ao consumidor ou usuário as consequências desses riscos, mas sem qualquer fundamento jurídico. Por quê? Porque aqui vai incidir o risco do empreendimento. Então, só para retomar a nossa noção de risco do empreendimento que a gente já estudou lá atrás, esse risco do empreendimento vai falar para nós que todo aquele que disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder ali pelos eventuais vícios ou defeitos dos serviços fornecidos, independentemente de culpa, tá? Então, esse dever é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança, bem como aos critérios de lealdade, quer perante os bens e serviços prestados, quer perante os destinatários dessas ofertas. Então a responsabilidade vai decorrer do simples fato de dispor alguém a realizar uma atividade de produzir, estocar, distribuir, comercializar produtos, ou enfim, aquela regra do CDC. E o fornecedor, ele passa a ser parte garante dos produtos e serviços que oferece no mercado de consumo, respondendo pela qualidade e pela segurança dos mesmos. Então, o consumidor ele não pode, em hipótese alguma, assumir os riscos dessa relação de consumo e ele também não pode arcar sozinho com os prejuízos decorrentes dos acidentes de consumo ou ficar, por exemplo, sem indenização. Tá? Então, tal como ocorre na nossa responsabilidade do Estado, esses riscos eles devem ser, sim, socializados, repartidos entre todos, já que os benefícios também são entre todos. Então, cabe ao fornecedor, através dos mecanismos de preço, etc., proceder a essa repartição desses custos sociais dos danos. E isso tem o nosso nominho chave, que é a nossa justiça distributiva. Tá? E aqui também é implicável a excludente do caso fortuito por se tratar de uma típica hipótese de fortuito interno, ou seja, um fato imprevisível e por isso inevitável, mas que se liga à organização da empresa e integra os riscos da atividade desenvolvida pelo fornecedor. E a responsabilidade é do banco, quer haja uma relação de consumo na regra do artigo 14 do CDC, quer não, que a gente vai aplicar o 927, parágrafo único do Código Civil, e a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, dentro do RESP 557/030, de relatoria à ministra Nancy Andrighi, ela enfrentou essa questão do fortuito interno e ela, dentro desse julgado, trouxe uma consolidação do que a gente está narrando aqui. Então fica inquestionável o entendimento firmado nesse acórdão da Nancy Andrighi, da ministra Nancy Andrighi, porque a fraude realizada nesse tipo de questão não é perpetrada contra o correntista, mas contra o banco, e a quem pertence o dinheiro indevidamente sacado. E o sistema eletrônico que foi violado também é do banco. E a ele cabe ali arrostar os riscos desse empreendimento. E se então o sistema ele não forneceu a segurança legitimamente esperada, então lembre-se que a gente sempre tem aquela questão que acompanha, né? Se o risco é maior, a segurança tem que ser maior também, a gente tem que o banco deve sim responder por esse defeito e, no caso, por se tratar de fato do serviço, a inversão do ônus da prova quanto ao defeito é op legis, tá? Então, o banco só não é responsável por esses riscos se provar o quê? Se provar que o fato decorreu por fato exclusivo da vítima ou ali alguma utilização inadequada. Por exemplo, fato exclusivo da vítima. Um exemplo aqui é fornecer dívidas a terceiros. E, enfim, a gente tem a súmula 479 do STJ, que é muito interessante, que vai falar para nós que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativos relativo à fraude e delitos praticados por terceiro no âmbito de operações bancárias. Então eu vou cortar esse vídeo aqui e a gente continua aqui falando de algumas questões acerca da nossa responsabilidade civil das instituições bancárias. Já voltamos.